nessa manhã. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que me ajudou bastante a refletir essa semana. Dá para você colocar aí o slide aí, Shirley, da mensagem de hoje? Vamos falar sobre maturidade espiritual e maturidade emocional. Nessa caminhada da vida cristã, você vai perceber que as duas andam juntas. E quando as duas andam juntos, é bem interessante. A gente cresce nessas duas áreas. Amém? Mas vamos abrir nossa Bíblia. Se você está com sua Bíblia, você vai colocar aí um slide para a gente. Hebreus 5:11. Vamos dizer assim. Hebreus 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos orar. Pai, queremos tanto poder agradecer ao Senhor por mais um domingo, estarmos aqui para aprender um pouco da Tua Palavra. Obrigado pela chuva que tivemos no meio da semana, estávamos precisando tanto, Pai. Obrigado por esse frio, eu particularmente gosto. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam do frio. Sei que nesse momento agora, Pai, possamos meditar na Tua mensagem, que ela é viva e eficaz desde quando queremos que ela penetre em nós, em nosso coração e nos corte, Pai. Seja conosco neste momento aqui. Muito obrigado por tudo e por intermédio de Cristo Jesus, que eu oro muito grato ao Senhor. Amém. O autor aos Hebreus, ele percebeu que tinha alguma coisa naquela comunidade, que havia pessoas infantis naquela comunidade. Ele fala no versículo 13, quem se alimenta de leite ainda é criança. Quer dizer, o básico do evangelho. Ele queria falar de outros assuntos, ele queria falar de coisas diferentes, mas algumas pessoas não estavam entendendo qual era o assunto. Eles estavam parados em assuntos tão pequenos e aquela igreja, aquela comunidade, ela não crescia. E como nós vemos, teria que parar e explicar tudo de novo. No versículo 14 diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, pelos quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos. Quer dizer, pessoas que na sua prática, no seu dia a dia, no evangelho, elas se decepcionaram, pessoas que foram magoadas, mas mesmo assim elas continuaram no reino, elas não pararam o seu ritmo espiritual, mesmo passando por tantas coisas, por tantas aflições, elas continuaram. E quem pratica, cresce no Evangelho. Não que eu seja maduro para falar sobre esse assunto, mas nós vamos ver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar essa manhã sobre esse tema. Mas como distinguir um cristão maduro de um não maduro? Será que esse texto de Hebreus, será que tem a ver comigo? Será que ele tem a ver com você? Será que ele tem
a ver com a gente, né? Então, eu vou falar sobre algumas atitudes que podem indicar que se essa pessoa ela é imatura ou não. Vou falar algumas coisas, e você... E o legal é que você pense em você, não no outro. Fui falando algumas coisas quando eu estava desenvolvendo, eu fui pensando em mim e me ajudou em muitas áreas. Lógico que é um tema bastante amplo, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui, talvez tenha a ver com você, talvez não tenha a ver com você, mas é um bom indicador, tá bom? Então, maturidade espiritual e emocional é o nome da nossa mensagem. Então, maturidade, primeiro, não tem a ver com a idade. A gente vê pessoas tão jovens tendo algumas atitudes bem maduras, né? Você olha assim e você, nossa, ela teve essa atitude, bem madura essa atitude. Esses dias eu fui pedir conselho para a Júlia. Falei, Júlia, olha, eu tô com isso aqui, o que você acha, pai? Essa atitude que o senhor fez não foi legal, achei que foi... o conselho que ela me deu foi bem maduro. E eu levei comigo, falou, você tá certo, eu errei. Me ajudou bastante, tão jovem. E quando nós vemos pessoas, por outro lado, lá para os seus 40, 50, 60 anos, tomando atitudes imaturas na vida. Então, maturidade não tem a ver com a idade. Segundo, o imaturo geralmente está ligado à impetuosidade. Sabe aquela pessoa impetuosa que não faz reflexões dos seus atos? Por exemplo, eu faço mesmo. Eu faço mesmo. Comigo é assim. As coisas têm que ser do meu jeito. E muitas vezes ela não expressa isso em palavras, mas ela expressa essas coisas em atitudes. Está expressando essas coisas em atitudes. Tá bom? Terceiro, o imaturo geralmente não pensa conceitualmente. Ela não consegue pensar conceitualmente. Mas o que é pensar conceitualmente? É pensar de forma criativa e compreender situações e ideias. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto um pouco mais à frente, ok? Número 4. O imaturo não pensa nas consequências. Ele não pensa para falar, ele não pensa para agir, ele geralmente, assim, ele vive pedindo perdão. Uma vez ou outra, geralmente, ele vai pedindo perdão. Porque ele fala muito, ele julga muito, e ele ou ela reclama demais. José, lá do Egito, ele era assim. No início, quando ele começou a sonhar, assim, Deus começou a falar com eles em sonhos, ele estava falando, tudo que ele sonhava, ele falava para os irmãos dele. Só que ele não estava percebendo que ele estava criando um sentimento negativo dentro dos irmãos dele, tudo aquilo que estava falando. Tanto que eles queriam matar José, eles jogaram José num buraco e queriam vender, e venderam José. E quando ele está lá no Egito já, ele está um pouco mais maduro, né? Quando no reencontro com seu irmão, a vida fez José amadurecer bastante. E quando ele reencontrou os seus irmãos novamente, ele já teve uma postura, uma atitude um pouco mais madura. Número 5. Pessoas inseguras no seu fazer e no seu realizar. É legal quando a gente faz a gente canta legal, a gente recebe um elogio, quando a gente faz uma pregação, a pessoa vai lá e
eu gostei da sua pregação, foi excelente. Quando você faz um trabalho aí, as pessoas vão lá e te elogiam. Mas existem pessoas que elas precisam sempre ser motivadas, toda hora. Nós precisamos de você. Você é incrível, você é legal, você consegue, vai lá. Toda vez que for fazer uma coisa, ela precisa que alguém incentive ela a fazer, que o seu ego seja aqui, né, massageado. Não, vai lá, você consegue, você é bom, estamos juntos nessa aí, toda vez. Então ela fica meio insegura para fazer as coisas. Número 6. O imaturo nunca aprende com seus erros. Você já levou multa? Você já levou multa, já? Quando eu levo uma multa, eu fico revoltado. Eu não acredito que eu levei essa multa. E você levou uma multa de 60 por hora, você passa no mesmo lugar. Eu não vou mais levar multa naquele lugar ou com aquele radar 60 por hora. Passa um tempo, o que acontece? Você leva uma multa. Eu fico, nossa, não aprendi a lição, isso aconteceu comigo. Não aprendi a lição, eu falei que não ia levar multa e chegou outra multa. Eu não acredito. Eu não aprende. É 60 por hora, mas parece que você quer correr um pouquinho mais ali e tal. E aí? Uma outra situação é o cartão de crédito, né? Você pode pensar em várias coisas aí, mas você fez uma grande dívida no cartão de crédito, demorou para pagar, fez ali um acordo ali, você pagou. E passou um tempo, o que aconteceu? Você, de novo, está ali lutando, né, com o seu cartão de crédito. Beleza? Número 7. Ele tem poucos amigos íntimos. Bem, dá uma olhadinha aí na sua lista de telefone, os seus amigos, as pessoas que você se relaciona, que você sai junto, que geralmente conversa, pessoas que você fala coisas particulares da sua vida para ela. São as mesmas amizades dos últimos 10 anos? Dos últimos 5 anos? Isso não quer dizer que você não pode ter novos amigos. Não é esse o ponto que eu estou querendo dizer. Lógico que podemos ter novos amigos. Devemos ter novos amigos. Mas não é ter esse o ponto. A questão que eu estou falando não é. Porque se você fica trocando muito, você está com um grupo de amizades, acontece alguma coisa, você sai e vai para o outro, acontece alguma coisa, você sai, e acontece e vai para o outro, fica assim, talvez o problema pode estar em você. Talvez o problema pode estar em você. Mas o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esse tema, né? Imaturidade. Como nós lemos lá em Hebreus 5:11 diz, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Não é que é difícil, é que a pessoa ela não entende o básico da palavra de Deus. Ela não está entendendo ainda o básico da palavra de Deus. Então, como lidar com os processos da imaturidade? Então, como eu falei, vamos falar sobre maturidade espiritual e emocional. Então, nós vamos começar com maturidade espiritual. Mateus, capítulo 7. Vamos lá. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu,
porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Há um conceito aqui. Eu preciso ouvir a mensagem. E número 2, praticar a mensagem. Porque quando eu ouço a mensagem, pratico a mensagem, os meus sentimentos não pode, e as minhas emoções, eu não posso fazer com que ela fale por mim. Que eu ajo através dos meus sentimentos, das minhas emoções. Porque quando vierem os problemas da vida, que vierem as situações da vida que vão bater contra você, você vai estar firmado aonde? Na rocha, na palavra de Deus. Esse tempo atrás, eu estava muito bravo com uma pessoa, muito irado. E quando eu estava estudando a Bíblia, e para mim foi como um livramento, assim, porque eu era muito estressado, sabe? Eu parava e olhava, cara, o que eu posso fazer para que eu me controle melhor? E eu não estudava a Bíblia nessa época. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu conheci Gálatas 5, que fala domínio próprio. Eu falei, é isso que eu preciso ter, domínio próprio das minhas ações, daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou fazer, porque o que eu for falar pode aumentar mais a situação, pode trazer as maiores confusões. Eu preciso ter domínio próprio. Então, quando essa pessoa veio se aproximando perto de mim, o que veio na minha mente? Eu aprendi, me ensinaram a ter domínio próprio. Então, a única palavra que veio na minha mente é: eu preciso ter, neste momento, domínio próprio. E a conversa foi excelente, foi uma conversa madura, uma conversa... saímos mais unidos ainda, mas porque eu ouvi a mensagem e no momento que eu estava precisando, eu pratiquei aquela mensagem, né? Na Bíblia fala assim, que nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O que eu preciso fazer na minha vida para colocar o reino de Deus em primeiro lugar? O que eu preciso fazer? E o que eu preciso tirar da minha vida para que venha o reino de Deus em primeiro? Porque eu coloco, porque eu ouvi. E nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O que eu preciso tirar? E o que eu preciso colocar? É pensar conceitualmente. Pensar conceitualmente, veja. É compreender situações. É uma situação que a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, nos coloca. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Você conhece alguém que ele é bom no seu trabalho? Que ele faz e desfaz, que ele é um bom médico, que ele é um bom advogado, que ele é um bom engenheiro. Ele é bom naquilo que ele faz. Mas quando ele abre a Bíblia, ele é um menino. Deve conhecer uma pessoa que é bom naquilo que ele faz. Ou um irmão que não consegue pensar conceitualmente, mas esse irmão ele pensa concretamente, ou uma pessoa que você conhece, ele não consegue pensar conceitualmente, mas concretamente. Porque uma criança, ela não consegue pensar conceitualmente, mas concretamente. Eu não sei se vocês ouviram a reportagem essa semana, acho que foi no Dia dos Pais. A menininha ela queria fazer uma surpresa para o seu pai. Ela ela fez um desenho, desenhou a família assim, do jeito da criança, né? Desenhou o pai, a mãe e ela. E algumas coisas assim. Incrível a ideia da menina. Falou, legal. Mas o local que ela fez isso foi no carro do pai.
Foi no carro do pai, arranhou todo, uma picape. Olha, foi legal o que ela pensou, mas ela não pensou, ela pensou concretamente, pô, vou fazer um desenho para meu pai. Mas ela não pensou conceitualmente, quais seriam as consequências disso daí. E depois conversaram com o pai, o pai falou, não quero ficar sozinho agora, deixa eu aqui, quietinho, aqui. E o carro todo arranhado. Né? Aí, como estava na internet, aí veio um grupo de empresários lá, eles vão pintar o carro novamente. E a criança ela não consegue pensar conceitualmente. Esses dias, nós estávamos no carro, a Marilis ligou para a Júlia. Né? Júlia, estou vendendo as minhas bonecas. A Júlia falou, pô, Marilis, que legal. E quanto você está vendendo as suas bonecas? R$ 100. A Júlia falou, R$ 100, Marilis? R$ 100. E eles conversaram lá, tal, e chegaram num valor bem inferior a isso, né? Mas a criança, ela ainda não consegue olhar para algo e dizer, puxa, isso aqui vale R$ 5. E pegar um outro produto, uma outra boneca e falar assim, não, isso aqui vale 10, isso aqui está melhor. A criança ainda ela não tem essa noção ainda, né? Por enquanto. E na Bíblia existem pessoas assim, que não conseguem pensar conceitualmente, mas concretamente. João 3, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. É uma passagem que todos nós conhecemos. Então eu não vou ler toda ela para não ficar cansativo. Vou pegar só a parte que nos interessa. Então, uma conversa ali entre Jesus e Nicodemos. E lá pelas tantas da conversa, Jesus responde a ele. Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus e não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. Aqui Nicodemos, ele não conseguiu pensar conceitualmente. Nicodemos era uma pessoa muito importante ali naquela época. Era um homem muito respeitado. Era um homem que ensinava. Era um homem que tinha muito respeito. Quando Nicodemos iria falar, iria pregar, todo mundo ficava quieto. Tamanho respeito que tinha Nicodemos. Mas Nicodemos ele estava cego em muitas áreas da sua vida. A conversa com Jesus acabou. E nós não sabemos, não há nenhum relato que Nicodemos se tornou um discípulo, que Nicodemos se tornou um cristão. Há uma outra passagem que fala que ele ajudou Jesus ali na sua, né? Mas não há algo afirmando realmente que ele se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus. Então, como disse, ele estava cego em muitas áreas da sua vida, um religioso. E nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado para que a religião não nos torne cegos. Porque é o meu jeito de pensar, tem que ser assim, porque é o meu modo de agir, se não estiver baseado na palavra de Deus. A gente, sem perceber, sem tomar conta, assim, a gente vai se tornando um religioso, porque é uma linha que separa. É uma linha que separa. Talvez eu já me senti religioso em muitas vezes na minha vida, em muitas áreas. Opa, deixa eu voltar aqui de novo, porque eu estou errado nesse meu pensamento, nessa minha forma de pensar, nessa minha forma de agir.
Esse tempo atrás eu fui ver um rapaz trabalhar comigo, e a gente saiu aí, fomos conversando e caiu no assunto de Deus, assim. A gente começou a falar sobre Deus, tal. Ele falou: irmão, eu estou passando por uma situação assim, mas eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, que Deus vai me ajudar, vai ajudar a minha família. Olha, é legal ter esse tipo de fé, desde que estejamos baseados na palavra de Deus. Ele foi falando tanta coisa que eu comecei a ficar mal comigo mesmo. Puxa, eu não tenho essa fé aí, eu não tenho. O que você está falando, eu não consigo fazer. Eu comecei a olhar para ele e falei assim, pensei comigo, ó, afaste-se de mim que eu sou um homem pecador de lábios impuros. Porque o relacionamento que ele tinha, a fé que ele tinha em relação a Deus, era... E o papo começou a cair na Bíblia. E ele não sabia quem matou Jesus. Ele não sabia quem matou Jesus. Então, muitas coisas que ele estava falando ali eram as coisas da mente dele, da cabeça dele, das coisas que eles pensavam, não estava baseado na palavra de Deus. Então, é legal ter esse tipo de fé. No Deus vai nos libertar, Deus vai cuidar dessa situação. Mas desde que as coisas estejam baseadas nas Escrituras. Tem uma escritura aqui, um relato do jovem rico, né? Um relato do jovem rico, e esse jovem rico, ele conversa com Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus, esse jovem rico. Eu falei: mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Jesus fala algumas coisas para ele, e no final ele fala para Jesus: bem, mas a tudo isso eu já tenho obedecido, eu tenho feito, eu tenho obedecido. E assim como o Miguel falou na oferta, se eu não me engano, a gente, como discípulo, nós temos obedecido a muitas coisas, a várias coisas nessa caminhada cristã. A gente estuda a Bíblia, a gente participa dos cultos. Nós estamos participando agora do culto. Quarta-feira passada, nós participamos dos cultos. Nós até ofertamos, quer dizer, obedecendo a palavra de Deus. Tudo isso nós temos obedecido, não é? Isso que o jovem falou. Mas lá em Marcos, Jesus fala algo para ele. É a mesma passagem. É a mesma passagem que o Miguel leu também. Ele está falando, só que lá em Marcos 10, 21, Jesus falou para ele: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. E a pergunta que eu quero fazer para nós essa manhã é: será, ou o que está faltando para sermos discípulos mais fervorosos? O que está faltando para sermos discípulos mais firmes na palavra de Deus, como no início? Lembra no início, quando você conheceu Deus, no seu primeiro amor? Você queria falar de Deus para as pessoas, todo mundo que você conhecia, você queria falar de Deus. Não é verdade? Comigo foi assim. E foi incrível. O que está faltando para nós sermos assim hoje? Está faltando. E aquele jovem, ele tinha algo para ser resolvido dentro dele. O Miguel já falou isso, né? Talvez ele era apegado aos seus bens. Tinha que resolver isso em seu coração. E será que tem algo dentro de mim? Será que tem algo dentro de você a ser resolvido hoje? É pensar conceitualmente. Por que eu estou desanimado? Por que eu não consigo me aproximar
de algumas pessoas? É pensar conceitualmente. Será que esse homem, esse jovem que nós lemos agora, ele foi aprovado por Jesus? Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 27, olha o que Paulo fala. Lá em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Porque depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Nós pregamos aqui, nós cantamos, nós estudamos a Bíblia com as pessoas, mas eu preciso fazer uma análise de mim, para que eu não venha a ser reprovado. Aquele jovem, ele era aprovado, pedido por todo mundo. Ele fazia tudo, ele seguia ali as regras ali, obedecia tudo. Mas quando ele encontrou Jesus, algo dentro dele precisava ser transformado. Algo dentro dele tinha alguma coisa ainda. Irmão, será que não há um orgulho dentro de cada um de nós? Dentro de você ou dentro de mim, que precisa ser transformado? Falta ali uma coisa? Será que... Opa, deixa eu dar uma olhadinha essa raiva aqui. O que está acontecendo comigo? Essa vaidade aqui. Deixa eu dar uma olhadinha melhor. Espera aí. Esse pensamento. Por que eu estou pensando nessas coisas? Por que eu estou falando essas coisas? Por que eu estou agindo assim? Pensar conceitualmente. Ainda falta-lhe uma coisa. Como estamos lidando com os nossos conflitos? Com as nossas lutas? Com os nossos pecados? Como nós estamos lidando com isso? O cristão maduro, maduro espiritualmente, quando ele lê as Escrituras, ele analisa-se. Ele abre a Bíblia, ele fica... Olha, eu preciso crescer nisso. Eu preciso cuidar disso mais aqui. Porque eu não estou praticando isso. Ele olha para dentro de si e tenta voltar às Escrituras. Eu quero passar um vídeo para vocês. A imagem do vídeo não é boa, mas o importante é a que a mulher vai falar. Preste atenção, dê uma atenção especial pela conversa entre duas mulheres. Eu perdoo porque eu sou inteligente, não porque eu sou boazinha. Amém. Porque a Bíblia diz que o homem que maltrata sua esposa tem as suas orações interrompidas. Exato. E não é só o homem, não. A Bíblia diz que se você não perdoa, o Senhor também não libera o seu perdão. Então, logo que alguém me fere, eu penso, eu preciso perdoar logo, porque senão, daqui a pouco eu vou cometer algum erro e Deus não vai me perdoar. E isso pra mim é imperdoável. Eu não posso perder a comunhão que eu tenho com Deus, que é a coisa mais preciosa da minha vida. A vingança ficou em segundo plano. A raiva ficou em segundo plano. O ressentimento ficou em segundo plano. Às vezes a gente é ferido, a gente se decepciona, se frustra e a gente fica chateado por algum tempo, mas daqui a pouco eu vou ter que entrar na presença de Deus, não vou? Eu vou ter que ministrar vidas, não vou? E eu não posso ter nada entre eu e Deus. Então, eu sou inteligente, eu perdoo. É fácil, não é difícil? É muito difícil, porque Satanás ele é especialista em desenvolver métodos de ofensa altamente elaborados para contaminar o seu coração de uma tal maneira que você fica com aquele nó na garganta que te deixa completamente paralisado porque você pensa, eu não merecia passar por isso agora. E aí, o que você faz com esse sentimento? Você olha para Deus e diz, Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor é especialista em amar quem não merece, porque o Senhor me ama. E eu nunca mereci. O Senhor pode me ensinar.
Cristo foi injustiçado e passou pelas piores aflições, sem por nem um segundo merecer. Então, se eu creio nele, eu também sou capaz de padecer por ele. E eu agora libero perdão para fulano, beltrano, ciclano, ou para quem tiver que ser. E até para mim mesma. E para mim mesma, porque é muito difícil se perdoar, a gente exige tanto da gente. E eu fico repetindo que eu perdoo até que eu comece a realmente sentir que perdoo de verdade. E quando eu percebo que esse perdão está muito difícil, eu começo a orar por essa pessoa e abençoar muito a vida dela e declarar toda a sorte de bênçãos. Porque quando você ora por alguém, você começa a amar essa pessoa. Você já percebeu isso? E aí você descobre porque Jesus disse, ama teus inimigos. Você lê essa parte da Bíblia e fala, gente, isso é impossível. Experimenta orar por eles. Quando você menos espera, você está sentindo amor, Coração se compaixão. Mesmo que eles não mereçam. E aí você percebe que definitivamente maior é o que está em nós. Amém? Essa mulher falou algumas coisas difíceis para a gente executar, para a gente fazer. Mas ela pensou conceitualmente. Ela não falou coisas da cabeça dela, são coisas que estão dentro da palavra de Deus. Você já orou por alguém que você está com muita raiva, assim? Você já orou? Já fez isso? Eu já fiz. É muito difícil. Você pensa na pessoa e não vai. E não vai. O que ela falou é muito sério, é muito importante, é pensar conceitualmente, é pensar nas coisas de Deus. Se você não perdoar, o Senhor também não vai te perdoar. Está perdoando de coração? É difícil, não é? Para mim é muito difícil algumas situações. Mas eu preciso perdoar, isso precisa estar na minha mente, no meu coração. Orar por alguém que te fere, alguém que te chateia, alguém que faz algo que você não gostou, é muito difícil. Daqui a pouco, que alguém te feriu, daqui a pouco, você vai ferir alguém. Às vezes sem saber. Sem saber. Ela falou que a raiva, o ressentimento ficou em segundo plano. Pessoas maduras agem assim, espiritualmente. Pessoas maduras que temem a Deus têm esse tipo de pensamento. Porque não pode ter entre eu e Deus nenhum tipo de pecado. Nenhum tipo de pecado. E isso é pensar conceitualmente. Apenas cristãos maduros agem e pensam assim. Amém? Lute por isso. Eu sei que não é fácil, mas a palavra de Deus, que nos auxilia, que nos transforma, está lá escrito. Então, o segundo ponto. Imaturidade emocional. É possível ser maduro espiritualmente, mas imaturo emocionalmente? Porque existem pessoas que você olha que aquela pessoa, ela é madura. Mas quando fala alguma coisa para ela que toca ela emocionalmente, ela se transforma. Ela não sabe lidar muitas vezes com as suas emoções. O imaturo emocional, ele tem dificuldades em lidar com frustrações, com perdas e derrotas. Né? Quem aqui já não ficou frustrado, chateado com alguém? Ou por alguma situação da vida? Talvez você esteve com alguma expectativa de algo que iria acontecer, que você planejou, que você foi lá e fez isso tudo bonitinho, mas não saiu do jeito que você queria. E você ficou frustrado com isso. Aí você falou, eu não quero mais saber disso, não quero mais me envolver com isso, olha, porque algo te feriu. Né? Outra coisa, saber que nem todos que nós vamos ajudar
vai nos dizer obrigado. Você vai lá com todo o coração para ajudar alguém, ou alguém está passando na rua, e a pessoa não te dá nenhum obrigado. É meio frustrante isso, né? Existem pessoas que carregam coisas do passado, que ficou lá atrás, e de uma forma direta ou indireta afetam o seu presente. Algo dentro dela emocionalmente ainda não está resolvido. Então, sempre quando vem à tona algo semelhante a isso aí, a pessoa ela vai se afastando, porque o seu sentimento está dominando ela. Não é a palavra, não está resolvido algo profundo dentro dela, dentro do seu coração. E uma coisa, o imaturo emocional, geralmente, ele não tem empatia. Ele permite que suas emoções o dominem. Por exemplo, por que você chegou atrasado no encontro? Ele fica bravo lá, mas não quer saber o motivo, o porquê do atraso. Podem ser aí outros exemplos, mas eu pensei nesse exemplo. E Jesus, ele se deparou com muitas frustrações na caminhada. Com muitas frustrações. Olha lá em Lucas 4, 29. Vamos lá, ver algumas frustrações de Jesus aí na caminhada. Vamos ver. Lucas 4, 29. Eles queriam jogar Jesus precipício abaixo. Expulsaram Jesus da cidade, né, e o levaram até o topo da colina sobre o qual foram construir a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Marcos 5,16. Jesus salva um demoniado aqui nessa passagem, né? Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao demoniado. Falaram sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território dele. Jesus, vai embora daqui. Você deu prejuízo para a gente, Jesus. O Senhor matou todos os porcos. Quer dizer, ele tirou o demoniado e salvou ali o demoniado. Uma pessoa ficou salva. Essa salvação daquele jovem, daquele homem, ficou em segundo plano. O que lhe interessou o povo daquela região eram os porcos. Então a salvação ficou em segundo plano, a libertação daquele homem ali. Imagina você está fazendo ali algo e alguém, não, vai embora daqui, some daqui. Foi mais ou menos isso. Lucas 17, 18. Jesus, ele cura 10 leprosos. E quantos voltam para agradecer a Jesus? Um volta. Então imagine se Jesus não tivesse uma autoridade emocional para lidar com essas coisas. Para lidar com situações aqui. E é o preço da caminhada cristã, irmãos. É o preço da caminhada cristã. E nessa nossa caminhada cristã, a frustração, a decepção, a falta de reconhecimento não é uma possibilidade. Infelizmente, é uma realidade. Nós seremos, sim. É uma realidade. E se a gente não tiver uma carga emocional, uma maturidade para lidar com situações, a gente vai cair. A gente vai desanimar. A gente não vai querer saber mais aos cultos, a gente não vai querer saber mais fazer as coisas para Deus. Paulo, em uma das suas cartas, em 2 Timóteo, essa escritura não está aí, ele reclama, se sentiu abandonado no final da sua vida. Paulo escreveu a maioria das cartas no Novo Testamento. Olha o que o Paulo fez. Paulo
criou igrejas, né? Fez um monte de coisas no reino aí, apanhou, feito sem merecer muitas vezes, e no final da sua vida ele se sentiu abandonado. Mas Paulo, ele não desistiu. Paulo, ele pagou o preço por isso. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: será que ainda nós, como discípulos, estamos dispostos a pagar o preço de ser um cristão, de ser um discípulo? Você está disposto, apesar de tudo isso que está acontecendo, que já aconteceu com você e que provavelmente irá acontecer, você está disposto a pagar o preço de ser um cristão, de ser um discípulo? Muitos irmãos na Bíblia pagaram o preço. A palavra diz que nenhum deles receberam o que havia sido prometido para eles. Mas Deus havia preparado algo melhor para eles. E tudo isso faz parte do nosso crescimento. Tudo que você talvez hoje esteja desanimado porque alguém falou alguma coisa e você tem um sentimento ruim por dentro, isso vai fazer parte do seu crescimento. Eu preciso aprender a lidar com esse sentimento negativo dentro de mim. E quando você aprende a lidar com esse sentimento negativo, você cresce. E quando isso for acontecer novamente, você vai saber lidar com essa situação. Você aprendeu, você cresceu. E isso é incrível, igual a Val leu. Obrigado pelas nossas dificuldades aí, porque a gente vai crescer. É difícil, não é fácil. É muito difícil. Mas faz parte da caminhada cristã. E para a gente concluir essa mensagem de hoje, eu quero falar para você: pague o preço se for necessário. Pague o preço. Eu quero muito te animar, meu irmão, minha irmã, a continuar firme. Não importa o preço. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Mas qual é o preço? Analise você mesmo. Qual é o preço? O que eu preciso colocar na minha vida? O que eu preciso tirar da minha vida? Qual é o preço? Qual é o preço para amar o outro? Analise você. O que eu preciso fazer? O que eu não preciso fazer? Então, queria muito poder animar você a não desistir da caminhada. Que Deus possa dar forças para a gente continuar. E que, quem sabe, quando Jesus voltar, possamos estar lá no céu juntos. Amém? Muito obrigado, irmãos. Era essa mensagem aí que eu gostaria de poder compartilhar com vocês essa manhã. Espero poder ter ajudado vocês em alguma parte aí, ou área da sua vida. Muito obrigado, hein?